Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje a gente está aqui para falar um pouco mais sobre o Harry Markowitz e a teoria moderna do portfólio. E eu vou explicar porque eu não curto tanto assim esse modelo e explicar para vocês aí o que você pode usar isso e o que essa teoria pode ajudar nos seus investimentos. E bom, hoje a gente vai estar num formato diferente que eu vou estar meio que apresentando para vocês aqui algumas folhas que eu montei. Então, vamos logo para o conteúdo, porque isso é o que realmente importa. O Harry Markowitz, ele foi o autor aí de teorias que justificavam aí o risco como uma maneira de você diminuir a covariância do teu portfólio, e uma das maneiras de você fazer isso era reduzindo a correlação entre os ativos que você tem em carteira. Então, ele foi o desenvolvedor aí da teoria moderna de portfólios, e para ele a diversificação necessitava aí de ativos não correlacionados, porque ela por si só já não adiantava muita coisa. Então ele compôs aí a carteira de mínima variância, que era justamente o menor desvio padrão possível para o maior retorno possível, porque assim você conseguiria ter um retorno maior sem ter o mesmo risco que você teria caso não tivesse aí com ativos descorrelacionados. Então você teoricamente estaria tendo mais retorno com menos risco. E bom, nessa segunda folha aqui a gente consegue também ver outra teoria muito importante dele, que é a diferença entre o risco sistemático e o não sistemático. Nesse caso aqui a gente vê que a diversificação seria muito necessária, porque quando a gente tem aí pelo menos 10 ativos em carteira, a gente já tira nosso risco não diversificável, que é esse daqui. Ou seja, aqui é o risco individual dos ativos, tá? Essa parte aqui que eu estou pintando de azul. Porque isso aqui não tem como você diversificar de maneira alguma, certo? A partir daqui você não tem mais como diversificar, porque você já botou o máximo de ativos possível. Mas aqui você tem um risco não diversificável, que é, sei lá, o Ibovespa quebrar, ou seja, a bolsa despencar, o Ibov quebra, ou seja, perde tua grana tudo, digamos assim, o que é quase impossível de acontecer, mas a gente não sabe. Enfim, aqui é o risco diversificável, ou seja, você tem sim como diversificar isso com os teus ativos. Então, o não sistemático, e aqui seria o sistemático, ou seja, isso aqui, esse aqui de rosa, é o risco do sistema, que a gente não consegue evitar de maneira alguma. E esse aqui é o risco não sistemático, ou seja, ele é diversificado. Então, a gente já entendeu que o Harry Markowitz defende uma diversificação que seja muito bem feita por meio aí de ter ativos não muito correlatos. E é justamente isso que eu vou te explicar agora na teoria aí moderna de portfólio, que ele mesmo desenvolveu aí, que é uma das mais conhecidas teorias do Harry Markowitz. No caso aqui, a gente vai mostrar para vocês a carteira de mínima variância, a CMV, tá? Aqui a gente tem um gráfico que pode parecer estranho para vocês, mas isso vai ser muito inteligente e importante de você entender. Bom, aqui a gente vê que seria o menor desvio padrão possível. Isso porque cada vez que passa para cá, o desvio padrão aumenta. Então, aqui seria a carteira de mínima variância, o que significa que aqui você teria a menor variância nela, tendo ativos não muito correlatos e conseguindo aí um retorno razoável, digamos assim. Então, agora eu vou continuar explicando para você. Só queria pedir para você se inscrever aqui no meu canal para ter mais conteúdos como esse e também curtir aqui o vídeo e deixar o teu comentário dizendo o que você está achando do vídeo até agora, tá? Depois disso, a gente vem aqui nesse R, que a gente também marcou com bola. E cara, o que a gente consegue observar? Que aqui a gente tem a carteira com a menor variância possível, tá? Mas ao mesmo tempo com o máximo retorno. Ou seja, aqui seria a CMV, certo? A carteira de mínima variância, só que ao mesmo tempo você tem o máximo retorno. MR, que seria o máximo retorno. Isso aqui eu inventei agora. Ou seja, você está com um retorno otimizado e ao mesmo tempo com uma variância que você aceitaria, teoricamente. E chega a um certo ponto, que é o que Harry Markowitz chamou de fronteira eficiente, que não adianta mais você ter mais ativos ou qualquer coisa do tipo. A partir desse ponto aqui não adianta mais você fazer nada. E cara, por que eu não curto assim os modelos de Harry Markowitz? Todos eles se baseiam muito na matemática, inclusive ele foi aí um dos principais aí no desenvolvimento do CAPM, que é o Capital Asset Pricing Model, que a gente usa no CAE, que seria o custo do patrimônio daquela empresa, ou seja, do capital próprio. Por que ele foi o desenvolvedor? Porque ele presume aí que todos os agentes de mercado tenham a noção do risco que a gente está correndo. Mas o grande problema desses modelos é que eles usam muita econometria, que são métricas matemáticas que funcionam aí em grande parte do tempo, mas o problema é justamente quando elas não funcionam. Então, aqui eu quero te mostrar tanto o lado do Harry Markowitz, que é esse que a gente já explicou, que mostra a fronteira eficiente, como você pode maximizar seu retorno sem aumentar seu risco. E agora eu vou te mostrar o outro lado, que é o lado que você, olhando as probabilidades, ou seja, a curva de distributiva, você vai entender
o que isso pode trazer aí para o teu portfólio caso você use essa estratégia, tá? Lembrando, essa estratégia aqui está pressupondo que a única maneira de você maximizar seu retorno é diversificando em ativos com baixa correlação. E caso você não saiba o que é correlação, ela basicamente mostra aí a relação entre um ativo e outro. E basicamente, ó, vou até desenhar aqui para vocês, a correlação ela pode ir de -1 até 1, certo? E aqui é o 0. Se um ativo tem a correlação de 1 com o outro, ele varia igual, ou seja, sobe 1% o outro também vai subir 1%. Se um tem 1 e o outro 0, eles têm uma correlação mais ou menos igual, ou seja, aqui é perfeitamente igual, ou seja, perfeitamente correlato. Aqui é o razoável, e o ideal aí seria o hedge perfeito, a proteção ideal para a tua carteira seria o -1. Por quê? Porque quando um sobe 1%, o outro cai 1%. Isso te daria uma proteção, porque quando um caísse 20%, tu ia ter aí 20% de subida também do outro lado. Só que a gente sabe que nada é linear no mercado, e o problema é justamente a gente se basear em modelos do passado para tomar decisões futuras. Então, se você usa correlação para tomar a tua decisão usando efeitos do passado, você pode acabar cometendo sérios erros, principalmente pelo fato de que ela vai te dar uma foto do que aconteceu para trás, mas para frente a gente sempre tem muita imprevisibilidade, até porque um ativo pode sofrer algum problema, uma empresa pode passar aí por problemas temporários até, e ter aí um reflexo disso na correlação, fechou? E agora, mostrar para vocês a curva de sino, a curva de distribuição de Gauss. Aqui a gente tem uma curva probabilística, que é aí o que a gente usa para determinar as probabilidades das coisas, tá? Então, aqui a gente tem basicamente 34,1 de porcentagem em cada um dos lados, e assim sucessivamente, tá? Não vou ficar desenhando qual é a probabilidade exata, mas basicamente aqui a gente tem 68% das vezes, aqui tá o resultado dessa distribuição, e 95,4% está dentro desse círculo, ou seja, é justamente quando essa matemática, essa econometria vai funcionar. Então, a correlação como tomada de decisão, matematicamente, matematicamente, o que ela te mostra? Que nesse intervalo daqui, ó, nesse intervalo de tempo, ela vai sim te entregar bons resultados, mas o problema são isso aqui que eu pintei de laranjinha, que são as caudas longas, que em 4,6% do tempo atingem o mercado. Como assim, Vinícius? Bom, se você tivesse só isso aqui, como é a distribuição probabilística, aí sim, o modelo seria muito assertivo. Aí você poderia usar também o beta, desvio padrão, como aí sua decisão magna. Você não precisaria olhar até para mais nada, tá? Mas a gente sabe que o mercado nem sempre vai obedecer os modelos matemáticos. Então, a gente tem que tomar cuidado com as caudas longas. E o que são caudas longas? São grandes crises, ou seja, naqueles momentos que o mercado entra em pânico e todos os ativos começam a cair. E cara, quando isso acontece, o mercado como um todo, ele vai ser afetado. Então, todas as ações como um todo vão acabar caindo. Só se tiver uma ou outra, por exemplo, uma crise aí só no Brasil, as empresas com receitas dolarizadas vão acabar se beneficiando, mas isso acaba sendo um pouco mais raro. Então, a gente vê que o risco sistemático afeta todas as ações. Então, a correlação de todos os ativos vai tender a 1. Por quê? Pensa só, tá tudo lá subindo, aí do nada vem aí uma crise. Não é exatamente assim que funciona, tá? Isso aqui é só mostrando para vocês de uma maneira simplificada. Os ativos como um todo vão tender a cair nesse momento de crise, porque aí são vários fatores que podem causar uma crise, não tem nem como a gente determinar isso de primeira. Mas serve aí para a gente entender que o modelo de Markowitz tem várias imperfeições. E cara, não é legal a gente tomar nossa decisão só por isso, e sempre a gente tem que estudar todas as metrificações aí no mercado. Então, resumindo tudo que a gente falou aqui, basicamente aí a gente tem que tomar cuidado com as caudas longas, porque elas podem aí destruir parte do nosso patrimônio. A gente também tem que tomar cuidado na hora de escolher nossa carteira de mínima variância, entender o risco que a gente está assumindo com isso, se a gente quer mais desvio padrão ou menos na nossa carteira, entender o risco diversificável e o não diversificável, tá? Que é o do mercado, o não diversificável, e diversificável é o individual de cada uma das ações. E também entender o que significou o Harry Markowitz aí para a história dos investimentos. Com certeza foi um teórico aí muito importante, um acadêmico, e a gente sempre tem que entender o ponto de vista. Se você quer mais vídeos como esse, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo e se inscrever no canal. Muito obrigado, tamo junto e é só o começo.